Oi, oi, gente linda desse canal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, né? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, gente. Eu sei que vocês gostam bastante, né, quando eu trago vídeo contando um pouco da minha história aqui pra vocês. Eu lembro que a primeira história que eu trouxe, né, foi da minha infância. E aí, gente, como vocês pediram bastante lá pra mim estar trazendo outras histórias e também lá no Instagram, tá? Se você não me segue, vai estar passando aqui na telinha, é Aline Style com 2M. Segue lá, meus amores, porque eu posto várias coisinhas lá no Instagram. Pra vocês ficar por dentro, pode me mandar direct, conversar comigo por lá, que eu gosto muito, muito, tá, da companhia de vocês. E se você é novo por aqui, chegou aqui agora nesse canal, o YouTube te recomendou esse vídeo, aproveita, já se inscreve, tá bom? E vem fazer parte dessa família, pra ficar mais pertinho de mim, pra me conhecer mais um pouquinho. Tem vários vídeos aí, então você pode me conhecer um pouquinho mais. E é isso, né? Chega de falar e bora logo começar esse vídeo. Bom, gente, hoje eu tô mais apresentável, né? Tô mais bonitinha pra vocês, porque esses últimos dias eu tava só pela misericórdia. Quando eu me arrumo assim, dá um up na minha autoestima. E aí, gente, como vocês podem ver no título, né? Vim contar a minha história, tá? Do dia que eu fugi de casa, porque eu não queriam deixar eu trabalhar, gente. Aí eu fugir de casa, tá? Vou estar contando essa história pra vocês, espero muito que vocês gostem, gente. Não sei se esse vídeo vai ficar muito grande ou muito pequenininho, tá bom? Mas se não ficar muito grande, me perdoem, é só uma história mesmo, porque nesse canal vocês estão acostumados, né, a ter vídeos bem longos. Mas enfim, e também se tiver um barulhinho aí de fundo, ignorem, é porque eu tô no quarto da Esther. Tá bem abafado hoje, então eu liguei o ventilador pra dar aquela, né, refrescadinha aqui dentro, enquanto eu gravo pra vocês. Mas enfim, gente, vou começar pelo começo. Bom, eu acho que quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu queria muito, muito, muito trabalhar, né? Mas só que eu só estudava. E bom, meus amores, eu sou uma pessoa que desde nova sempre gostei de trabalhar, só que na cidade onde eu morava antigamente com a minha mãe não era uma cidade muito propícia para serviço, sabe? Você tinha que ter uma certa idade para poder começar a trabalhar, para poder entrar no jovem aprendiz. E naquele tempo só tinha 13 anos. E enfim, nenhum lugar ia pegar uma pré-adolescente de 13 anos. E enfim, gente, eu não sei nem por que eu vou contar essa história pra vocês, mas desde cedo, com alguma coisa na minha cabeça pra mim trazer essa história pro canal. Enfim, quando eu era muito nova, assim, né, eu ainda sou nova, né? Mas quando eu era mais jovem, uma pré-adolescente, eu gostava muito de estar na casa das minhas amigas, eu ficava muito na rua, jogando bola no campinho, ia pra praia, então eu gostava muito de estar, sabe, fora de casa, se divertindo com as minhas amigas e tal. E minha mãe sempre deixou eu ir nas casas das minhas amigas, eu ir na praia e tal, sem ela, gente. Minha mãe sempre deixava, porque o lugar onde que a gente mora, que minha mãe mora, é um lugar muito tranquilo, né? E aí ela sempre deixou, sempre teve confiança, gente. Então eu cresci assim muito livre, né? E minha mãe sempre confiou em mim, gente. Graças a Deus ela sempre confiou em mim. Eu também saía pras baladas e tal. Sempre falei com ela, sempre falei pra ela sempre foi uma grande amiga minha. Muitas pessoas, né, criticavam ela, falavam que eu ia ser mulher da vida, falavam que eu ia ter um monte de filho e não saber quem é o pai. Mas não, gente, eu sempre me privei muito, sabe, dessas coisas de relacionamento e tal. Eu era uma pessoa que muitos pensavam que eu tinha muitos namorados, porque eu era uma jovem que gostava muito de andar de roupa curta e tal. Mas não, eu sempre me privei muito porque eu tinha medo disso, né? Até porque minha mãe era uma mãe solteira e eu tinha medo que acontecesse isso comigo também, ser uma mãe solteira. Não que ser uma mãe solteira seja uma coisa feia, gente, mas de tantas pessoas falarem, né, que tem cidades pequenas, que tem muitas pessoas fofoqueiras, tantas pessoas falarem, eu tinha medo. E enfim, até porque minha mãe não tinha umas condições boas, né, pra poder sustentar eu, neto e tal. E enfim. E como eu falei, gente, eu gostava muito de trabalhar, gostava muito de estar na casa das minhas amigas, só que lá assim, só aparecia bico de vez em quando, pra entregar um panfleto, pra trabalhar no quiosque, servir nas mesas. Quiosque, gente, é tipo aqueles restaurantezinhos que tem na frente da praia, sabe? Não só restaurante, vende porções, vende tudo de praia praticamente, vende nos quiosques. Então sempre quando as pessoas me chamavam assim, né, porque eu frequentava uma igreja, e uma mulher de lá, ela sempre me chamava pra ganhar um trocadinho, né? Aí eu ia trabalhar. Mas enfim, essa não é a história ainda. Quando eu tinha 13 anos, gente, eu falei pra vocês que eu gostava muito de trabalhar, né?
E aí, eu conversando com uma amiga minha, né, que morava num tal lugar, que esse lugar, o nome era Prainha, Prainha Branca, gente. Pra quem não conhece, é tipo uma cidadezinha, né, chamada Prainha e tal. E moram muitas pessoas lá, muitos surfistas, muitas pessoas que gostam de praia, essas coisas, sabe? Essa Prainha Branca, gente, vai muitos visitantes, muitos mesmo. Moram pessoas lá, mas só que o que faz o sucesso lá é as praias e as visitas, né, que vai muitos turistas. E enfim, a minha amiga morava lá, gente. Minha amiga era uma pessoa muito humilde, morava numa cabaninha lá, tipo uma barraquinha com a mãe dela. E ela sempre trabalhava, né, nos restaurantes que tinha lá, nos quiosques. E eu com 13 anos, acho que ela tinha uns 15, ela falou assim: Aline, estão precisando de uma menina, né, seja ágil, responsável pra trabalhar num restaurante que eu trabalho. E nesse restaurante vai pagar 50 reais por dia. E pensa, gente, pra uma menina de 13 anos, 50 reais por dia era muita coisa. Só que, gente, nesse lugar era um lugar meio que perigoso, né? Porque tinha muitos surfistas, tinha muitos hippies e tal, e era um lugar, assim, que era meio perigoso, porque você tinha que passar por uma trilha que não tinha luz e tal, era um lugar bem perigoso mesmo. Vou ver se eu acho uma foto do lugar pra me deixar pra vocês passando, tá? Quando ia anoitecendo e tal, né, entardecendo, esse lugar ficava muito escuro, porque era uma trilha, né, pra você ir pra prainha, você tem que passar por uma trilha cheio de matos, sem luz, sem nada. E enfim, né, essa amiga minha me falou que tinha um serviço lá, ela já morava lá. E aí, gente, eu toda alegre, né, pensando que eu ia trabalhar e tal. Cheguei em casa, como a minha mãe era muito minha amiga, ela me dava bastante liberdade pra mim fazer as coisas, porque ela confiava em mim. Eu cheguei pra ela e falei: mãe, apareceu um serviço assim, 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 assado, né, pra mim trabalhar na prainha. E eu queria muito ir, até porque é 50 reais por dia, né? Eu ia fazer muita coisa com 50 reais, porque eu lembro naquela época, né, 50 reais era bastante dinheiro. E aí eu ia trabalhar acho que 2 ou 3 semanas lá, então eu ia tirar um dinheirinho bem bom. E aí eu cheguei em casa toda feliz, cheguei da escola, né, pra contar pra minha mãe, porque essa amiga minha tinha falado, né, que tinha um serviço. E aí eu lá toda empolgada, falei tudo pra minha mãe. E quando ela vai me dar a resposta dela, gente, ela fala que não, você não pode ir porque é um lugar muito perigoso. Você sabe que é uma trilha e que, no caso, eu só terminaria o serviço de noite, né? E como que eu iria vir embora, né? Porque era uma trilha, não tinha como eu vir embora, gente. E aí eu falei pra ela: não, deixa eu dormir com a minha amiga, né? Porque a mãe dela mora lá. Ela mora lá, só que, gente, não ia ter como eu dormir porque era uma cabana, mas eu ia dar meu jeito lá. Ela não tinha banheiro, não tinha nada, gente. Ela pegava água do rio, tomava banho, era bem tipo índio mesmo. E aí eu expliquei pra minha mãe falou que não. E eu insistindo nela, falou: não, mãe, por favor, deixa eu ir, eu vou ganhar dinheiro e tal. Assim, minha mãe: não, você não vai porque é um lugar perigoso. E se acontecer alguma coisa com você, eu não vou saber o que fazer. Porque nesse lugar também, gente, já aconteceu vários índices de estupro, né? Mataram mulheres lá. E aí, como minha mãe sabia disso, ela já me privou pra não acontecer nada de ruim comigo. Só que como eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, né, tava naquela fase de rebeldia, né, eu chorei bastante no dia. Eu fiquei bem chateada com a minha mãe, né, falei pra ela que eu não queria saber mais de nada, que eu não ia pra escola, que eu não ia fazer mais nada em casa também, porque eu sempre fui uma filha bem prestativa com a minha mãe, sempre ajudei ela em casa, com tudo, gente, com tudo mesmo, sempre ajudei ela com tudo. E enfim, né, tá bom, minha mãe falou que não e ponto final e não. E aí, gente, né, como aquela adolescente bem rebelde, vocês não sabem o que eu fiz. Esperei minha mãe dormir, né, a gente dormia no mesmo quarto, só que quando minha mãe dormia, ela meio que capota, sabe, ela é tipo uma pedra. E aí, com isso que ela dormiu, gente, eu peguei a minha bolsinha de escola, peguei minhas roupas do guarda-roupa, né, algumas, arrumei tudo dentro da bolsa e falei: amanhã eu vou falar que vou pra escola, porque eu sempre ia pra escola sozinha, que como eu falei no começo, lá é um lugar muito tranquilo, gente, que eu acordava 6 horas da manhã pra ir pra escola, pegava minha bicicleta, ia pra escola, né, tipo, todo mundo praticamente com seus 8, 9 anos já ia pra escola sozinha de bicicleta. Então os pais lá nesse lugar dão muita liberdade pros filhos por ser um lugar tranquilo, né. No tempo que eu morava lá, era um lugar tranquilo, pelo menos. E aí, gente, o que eu fiz? Quando foi 6 horas da manhã, eu acordei pra ir pra escola, né, minha mãe me acordou, tudo de boa. Acordei, tomei meu banho, me arrumei.
Entrei no banheiro e escrevi uma cartinha pra minha mãe, né? Escrevi uma cartinha pra ela falando que eu tava fugindo de casa porque ela não tinha deixado eu ir trabalhar. E eu queria muito trabalhar e que eu não ia voltar pra casa porque ela não tinha deixado eu ir trabalhar. Tá bom. Deixei esse bilhetinho lá e saí de casa. E saindo de casa, gente, eu não fui pra escola. Eu fui pra Prainha Branca sozinha, né? Fui subir aquela trilha lá sozinha. Era de manhãzinha, cedinho. E como era de manhãzinha, tem muitas pessoas de lá que estudam, né? Na escola onde eu estudava, né? Saíam da prainha pra ir lá pra cidade, pra ir pra escola. De boa. E aí, como era bem movimentado, eu não senti medo. Subi a trilha sozinha, gente. É uma trilha enorme. É um morro, assim, é um morro que só tem mato. E o caminho, gente, da trilha é desse tamanhozinho aqui, ó. Tipo, você olhava pro lado assim, se você desequilibrasse, você poderia cair no mar, cair nos matos e tal, porque já aconteceu muito de pessoas caírem lá. E enfim, eu fui. Chegando lá, cheguei lá na barraquinha da minha amiga, falei, vim trabalhar. Ela falou, sua mãe deixou ali? Nossa, que legal. Eu falei, deixou sim, meu, vamos trabalhar e tal. Já cheguei indo pro restaurante falando pra mulher lá que eu queria trabalhar, que eu tava disposta, né? A mulher já me deu o uniforme, já falou que eu tinha que fazer e eu trabalhando. Com isso, gente, eu lembro que eu tinha um celular. Sabe aquele celular Xing Ling? Que tinha rosa, tinha verde, tinha laranja. Eu acho que eu vou encontrar uma foto pra me deixar aqui passando pra vocês. E eu tinha esse celular, né? Esse celular era melhor do que uma caixinha de som, porque ele era muito, muito alto. E aí, gente, chegando lá, já comecei a trabalhar e tal. E eu mal sabia o alvoroço que já tava acontecendo lá na minha casa. Porque minha mãe achou a carta, né? Eu falando que eu ia fugir. E nisso minha mãe ligou pro meu ex-padrasto na hora, né? Porque eu tinha ele como um pai. Na verdade, eu perdi mais o contato com ele. Mas naquele tempo eu tinha ele como um pai. Mesmo ele separado da minha mãe, eu dormia na casa dele. Ele me cuidava como uma filha, gente. Nunca fez nada comigo, sabe? Nunca, nunca. Porque hoje, né, a maldade do mundo tá muito feia, né? Padrasto, pega suas enteadas e faz o que quer, né, e tal. Mas meu padrasto, gente, meu ex-padrasto era muito zeloso comigo, muito mesmo. E nisso minha mãe na hora ligou pra ele e falou que eu tinha fugido. Falou, o nome dele era Altino. Altino, você não sabe, a Aline fugiu de casa porque eu não deixei ela trabalhar. O que eu vou fazer? Não sei onde ela tá e tal, né? E na cabeça da minha mãe, né, ela já teria uma ideia de onde eu poderia ter ido, que era pra prainha. Aí minha mãe falou assim, não, vamos pra prainha. Aí meu tio falou assim, não, primeiro eu vou chamar a polícia, tá? Meu tio foi lá, chamou a polícia pra mim, falou que eu tinha fugido de casa e tal. E aí, gente, pra atravessar, né, pra esse lado pra prainha, tem uma balsa bem grande, que vai os carros e tudo, e as pessoas. E nisso, minha mãe começou a me ligar o dia inteiro e eu não atendia, né? Porque eu tava trabalhando e eu sabia que ela ia me esculachar, falar um monte por causa da carta, querer me bater. E olha que minha mãe não era de me bater. Minha mãe já dava um grito, eu já chorava, sempre foi assim. E então, gente, eu lá toda empolgada, trabalhando, toda empolgada, meu tio me liga, né? E eu mal sabia que minha mãe tinha avisado ele. Meu tio fala assim pra mim, né? Ele era meu padrasto, mas eu chamei ele de tio. Aí ele falou assim pra mim, Aline, eu chamei a polícia pra você, porque você fugiu de casa, né? Porque você não tem idade de trabalhar ainda, não falta nada pra você não precisa trabalhar, você é muito nova e também pra um lugar perigoso. Começou a me esculachar e tal, eu desliguei o celular, gente. Desliguei, mas assim eu fiquei morrendo de medo. E com isso minha mãe achou o número, né, das minhas amigas que moravam lá, dessa minha amiga também, que me arrumou o serviço, né, que me indicou o local. E aí minha amiga falou assim, Aline, é melhor você ir embora, sério. Sério, porque se sua mãe aqui, seu padrasto subir com a polícia, vai ficar muito feio, né, então é melhor você ir embora. E aí eu fiz o quê? Peguei minha mochilinha, né, que eu tinha fugido de casa, e desci de novo a trilha da prainha pra descer até a balsa. Quando eu cheguei lá, a gente tava minha mãe, meu ex-padrasto, meu irmão e já um carro da polícia lá, querendo me esperar. Aí quando minha mãe viu eu chegando, né, minha mãe falou, não, tá tudo bem, ela já tá aqui. Falou pros policiais, ela já tá aqui e tal. E aí eles deixaram minha mãe resolver todo o problema, né, já como ela era minha mãe. E nisso, gente, quando minha mãe me abraçou, minha mãe começou a chorar. Porque eu imagino o desespero dela, né, gente? Agora eu que sou mãe, eu imagino o desespero dela. Ela pensando mil coisas, sabe, que eu tinha fugido, que ela poderia ter acontecido alguma coisa comigo. E aí, gente, foi quando eu voltei. E aí eu voltei, conversei com ela, choramos, pedi perdão, pedi desculpa, né? Nisso também a mulher me pagou a metade do dia,
que foi R$ 25. Voltei pra casa pelo menos com dinheirinho, né, com R$ 25. E aí, gente, foi isso que aconteceu o dia que eu fugi de casa, porque minha mãe não tinha deixado eu trabalhar, gente. E assim, desde nova, eu sempre gostei de trabalhar. Mas, gente, querendo ou não, eu era uma jovem rebelde, tá? Com os meus 13, 14 anos, eu já comecei a sair pras baladas, né? Pedia pra minha mãe, mamãe, deixa eu ir pra casa de uma amiga e tal. Aí minha mãe pegava, deixava eu dormir lá e com isso eu saía, né, pra balada. Minha mãe mal sabia onde eu tava, mas eu estava lá. Depois de um tempo, claro que eu contei pra ela, que eu contava pra ela que eu queria sair. E ela deixava, né, com medo de eu fugir de novo. Com medo de agora eu desaparecer de vez e aí ela deixava. Mas enfim, gente. Hoje eu entendo que a gente não pode prender muito, né, os nossos filhos, assim, porque eu conheço muitas mães, muitas mesmo, que prendiam os seus filhos, né. Tinha até uma colega minha que andava comigo, que a mãe dela falava assim, não anda com essa menina porque ela é perdida da vida, você vai ficar igual ela, né, nova, saindo pros lugares, vai engravidar cedo. E, gente, não aconteceu nada disso comigo, porque eu tinha muito medo também, eu me cuidava bastante. Quando eu arrumava namorado, gente, era um namorico mesmo, sabe, de criança, de pegar na mão e tal, porque eu tinha medo. Por mais que eu saía pras baladas, que eu fosse uma pessoa zoeira, e eu ia, gente, pras baladas só dançar, só dançar. Na verdade, eu também bebia, né, bebia vinho, também bebia vinho como todo adolescente, gente. Hoje em dia, se seu filho fala que sai, fala que não bebe, é meio difícil, é meio impossível, porque a gente sim tem várias influências, tem vários amigos que bebe também, te oferece um golinho e você gosta, e você bebe mais uma, bebe mais outro, bebe mais outro. E era assim. Só que aí, gente, minha mãe sempre confiou em mim, graças a Deus. E foi isso que aconteceu. Pra você que é um pai que prende muito seu filho, uma mãe que prende muito seu filho, conversa mais do que prender, gente. Porque hoje, né, vocês me vê, eu não sou uma mãe que tem um monte de filho, um de um ou de outro. Também não é feio se a mãe cuidar dos seus filhos, se a mãe não abandonar seus filhos. Não sou, né, não virei esse tipo de pessoa que as pessoas falaram que eu ia ser mulher da vida, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Não, gente. Até porque, né, minha mãe me deu uma certa liberdade e eu soube aproveitar essa certa liberdade. Então, se você é pai ou mãe que prende muito seus filhos, eu não aconselho fazer isso, gente. Eu aconselho conversar, dar conselhos. Quando sua filha já estiver na idade de ser mocinha, você já levar ela no ginecologista, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu só não comecei a tomar remédio, gente. Eu falei com a minha mãe e ela conversou comigo tudo certinho. E me deu todo o auxílio, todos os cuidados possíveis, gente, né? Eu tinha aquilo comigo, eu não posso conhecer qualquer pessoa, ficar com qualquer pessoa, engravidar, tipo assim. Eu também tinha muito comigo que eu não queria conhecer pessoas de onde eu morava pra ficar, pra casar, pra ter um relacionamento, assim, sabe, de anos com pessoas que eu conhecia lá da minha cidade. Porque lá a gente é uma cidade pequena, então todo mundo namora com todo mundo e eu achava muito feio. Eu só mesmo tinha alguns crushes, mas nada demais. Foi que então, quando eu conheci meu esposo, eu não queria casar com ele assim, gente, não queria casar. Eu só fiquei junto com ele porque eu engravidei rápido, acho que eu engravidei com 2 meses que a gente tava junto. E ele também queria o filho, tá bom? Ele queria. E aí, gente, eu morrendo de medo de ser uma mãe solteira e tal, decidi me relacionar, decidi dar uma chance pra aquele relacionamento, até porque nós ia ter uma filha. Mas também hoje em dia eu não aconselho, gente, eu aconselho você que é jovem, quer sair da casa dos seus pais, não saia, tá? Trabalhe primeiro, tenha as suas coisinhas e depois se você pensa em casar pra sair da casa dos seus pais. Porque, gente, a gente paga sim, tá bom? Se a gente for rebelde, se a gente for um jovem rebelde, a gente paga, tá? Eu sei que eu tô falando porque, querendo ou não, eu paguei. Eu querendo ou não, dessa história eu tive consequências, tá bom? Porque eu quis casar cedo, não queria dar trabalho pra minha mãe, né? Até porque a gente passava por momentos difíceis, por dificuldades. E, gente, como eu falei pra vocês, igual no vídeo que eu postei contando a minha história de infância, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, eu teria feito diferente, eu teria trabalhado e ajudado a minha mãe. Só que como eu falei no começo do vídeo, gente, lá na cidade onde minha mãe morava, não é um lugar fácil de emprego, sabe? Não é um lugar fácil mesmo. Então, por mais que eu quisesse trabalhar, gente, eu não ia conseguir um serviço assim de cara, eu só conseguia bico. Então, com os bicos que eu fazia, eu não tinha como ajudar a minha mãe totalmente. Minha mãe fazia as faxinas dela, mas as coisas também eram bem difíceis.
Mas enfim, gente, essa foi a minha história, né? Um pouco das minhas histórias que eu tenho várias histórias aí pra contar. E se você quer ouvir mais histórias, né, deixa aqui nos comentários. E aí, gente, quando eu tiver nostalgia de novo de outras histórias, eu venho aqui trazer pra vocês, tá? E é isso, gente, essa foi a minha experiência, né, de uma jovem rebelde. Eu acho que a maioria dos jovens já fugiram de casa, eu já fugi de casa também. Se você já fugiu de casa, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você fugiu ou não. E foi isso, gente, que aconteceu, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários. Line todo dia pra mim saber, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa o like. Comentem aqui pra mim trazer mais histórias pra vocês. E é isso. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, lindezas!